Paz, irmãos. Tem pessoas nos visitando nessa noite. Se você está vindo aqui primeira, segunda, terceira vez, ou já vem várias vezes, levanta a mão para a gente poder ver. Uma ali, dois, três, muitas pessoas. Sejam bem-vindos, viu? Vocês são todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Não estamos abraçando temporariamente, mas assim que der, a gente abraça vocês todos. Sejam muito bem-vindos à casa do Pai. Eu estou achando que o microfone está um pouco ruim. Se tiver, confiram aí para mim. Tá? Vou começar a falar, mas se der para trocar. Não está ruim? Ou não, gente? Tá não? Para vocês não tá não? Eu que estou me ouvindo aqui, parece que está falhando. Queria começar a compartilhar essa palavra dessa noite com uma ilustração, uma história que talvez alguns conheçam, mas ela ajuda a gente a introduzir esse assunto, né? Sobre o qual a gente vai pensar hoje, vai refletir. Cada vez que a gente vem à casa de Deus e a gente abre a palavra, é mais uma oportunidade para a gente ser renovado, ser lavado, ter a nossa mente restaurada e para a gente crescer. E eu queria que você começasse ouvindo uma história que eu ouvi há muito tempo, eu achei muito interessante, de uma mulher que era uma senhora crente, morava num vilarejo, já avançada de idade, e houve uma enchente no local, começou a encher o local, o vilarejo começou a encher, as casas começaram a ficar já água chegando perto das portas, e o governo daquela região orientou as pessoas a que deixassem suas casas, porque estava ficando perigoso, né? E aí os vizinhos começaram a se ajudar para tirar das casas. E aquela mulher estava da janela dela, do primeiro andar, ela tinha uma casa de 2 andares, ela estava da janela do primeiro andar, olhando todo mundo, e não vinha. Então os vizinhos chamaram: você não vai vir? A gente veio aqui para te resgatar, para te ajudar a sair. E ela disse: não se preocupem, eu estou orando, meu Deus é vivo e Ele vai me socorrer. E aí os vizinhos não puderam fazer nada, respeitaram, né? Não podiam pegar a mulher à força e foram. Só que as águas continuaram subindo, o tempo passou e agora já havia barcos da prefeitura para fazer resgate das pessoas que ainda não tinham saído, e mais uma vez chamaram na casa daquela mulher. E ela agora já estava na janela do 2º andar, porque o primeiro já estava alagado. E quando eles chegaram em frente à casa dela, eles chamaram: vamos lá, olha, a senhora precisa sair, já tá, a estrutura da casa já está com perigo, a gente precisa abandonar esse lugar. Ela disse: não se preocupem comigo, eu estou orando, o meu Deus é vivo, Ele vai me socorrer. E eles ficaram muito apreensivos, muito preocupados, mas tiveram que respeitar, não podiam pegar aquela mulher à força e levar com eles. E passou mais um tempo e a água continuou a subir, até que não tinha mais ninguém no vilarejo, mas as autoridades disseram: não, vamos lá, vamos tentar resgatar aquela senhora. A gente não pode deixar e não fazer nada, vamos lá. E quando eles chegaram, ela já estava na laje, porque o 2º andar já estava alagado, e ela estava ajoelhada lá orando. E aí veio um helicóptero, né, para fazer o resgate. E eles acharam que dessa vez ela ia, mas ela disse: eu estou orando, o meu Deus é vivo, Ele vai me socorrer. Não tem mais nenhum andar, né, irmãos? Então vocês já podem imaginar o que aconteceu. A água continuou subindo, aquela mulher morreu. Mas a história, como é uma história fictícia, ela continua no 2º plano. Ela chegou diante de Deus e disse: Senhor, mas eu fui crente a vida toda, eu acreditei no Senhor, eu cria que o Senhor ia me socorrer e o Senhor me deixou perecer. E Deus disse: eu nunca deixei você sem socorro. Eu enviei seus vizinhos para te ajudarem. Depois eu enviei os agentes de barco que foram tentar tirar você. Até um helicóptero foi mandado para você ser ajudada. Mas você não quis. Essa é uma história, irmãos, que a gente sabe que não aconteceu, né? Mas a gente sabe que existem algumas coisas parecidas com essas que acontecem na vida de algumas pessoas. E antes da gente falar dessas coisas, eu queria que você pensasse comigo que o que levou essa mulher a agir dessa forma foi a crença que ela tinha sobre como Deus age,
ela acreditava que Deus agia de uma única maneira. E não era através de homens, né? Era com uma provisão direta. E a outra coisa que levou foi a decisão dela de não ouvir pessoas que queriam ajudá-la. Foi basicamente isso que fez com que aquela mulher não recebesse ajuda. O nome disso, que a gente encontra nessa historinha, é obstinação. Queria que você gravasse muito esse nome. Porque ele não acontece só nessa historinha. Ele está presente na vida de quem não se dá conta que é obstinado, mas é. O que é obstinação? Eu queria refletir com você hoje sobre o tema da obstinação às mãos do oleiro. A gente vai falar um pouco nesse pouco tempo. Eu não tenho a intenção de explorar esse tema de maneira profunda, porque ele é muito grande, mas eu quero que a gente pelo menos tenha um panorama para se avaliar e para crescer. O que é obstinação? Obstinação é um apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e planos. Também é definida como teimosia ou persistência cega no erro. Eu vou repetir. Obstinação é um apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e planos. E também é teimosia ou persistência cega no erro. Não tem nada a ver com aquela persistência bíblica que todos nós precisamos para conquistar coisas. Tem a ver com uma persistência em algo que não agrada a Deus, ou que não é da vontade de Deus, ou que é simplesmente um plano humano ou uma ideia humana. Tá? Não é persistência bíblica. A obstinação é uma persistência cega no erro e constitui um estágio mais avançado da desobediência e da rebeldia. E aí vamos começar entendendo isso, primeiro pensando aqui, quem corre o risco de ser obstinado? Graças a Deus, nessa igreja aqui só tem uns 5, mas nas igrejas na França, onde eu prego sempre, a galera toda reconhece, entendeu? Eu vou perguntar de novo, quem corre o risco de ser obstinado? Eu, você, o pessoal que não levantou a mão, o pessoal que está em casa assistindo, o pessoal que não veio aqui hoje, que é vizinho, todos nós corremos esse risco. Sabe por quê, amados? Porque aquela semente do pecado lá, adâmica, que levou Adão e Eva terem um comando direto de Deus para fazerem uma coisa. Essa semente que alcançou e levou eles a fazerem outra coisa, com base naquilo que a serpente falou, é a mesma que pode alcançar a mim e a você. É a mesma que, infelizmente, tem alcançado a vida de pessoas que vêm à igreja dominicalmente, sentam nos cultos, louvam a Deus, mas que ainda não entenderam que o Evangelho, a conversão ao Evangelho, não é apenas uma mudança de fé, mas é uma mudança de mente, é uma mudança de senhorio, é uma mudança de vida. E quando a gente não entende isso, a gente fica achando que porque mudou de fé, já está tudo legal. Quando na verdade existe um processo de transformação pelo qual nós precisamos passar. E quando a gente não identifica áreas que precisam ser trabalhadas, a gente não vai trabalhar. Porque esse é o primeiro passo para a mudança, identificar áreas em que a gente precisa ser transformado. Então eu e você, todos nós precisamos saber que nós estamos correndo o risco de ser pessoas obstinadas. E precisamos avaliar isso de alguma maneira. Como? Como que nós podemos identificar a obstinação na vida de uma pessoa? Essa pessoa que eu quero que você pense hoje é você. Eu penso em mim quando eu vou ministrar, quando Deus fala comigo. Antes de ministrar, eu preciso me expor. Você não pensa no seu irmão, na sua tia, na sua mãe, pensa em você. Por quê? Porque se a gente vem à igreja, ouve uma palavra, e se a palavra só se aplica aos outros, nós estamos nos enganando. Então eu queria convidar você a não se defender, porque não é uma palavra de acusação, é uma palavra de avaliação. Quando a gente se avalia, a gente cresce. E a expectativa que Deus tem sobre nós é que nós cresçamos, amados. E a gente só cresce quando a gente se avalia. E eu quero que à medida que a gente vá trabalhando esses pontos aqui, você olhe para a sua vida. E peça ao Espírito Santo que te mostre aquilo que de repente você não consegue ver sozinho. Então, há algumas características específicas
que mostram que uma pessoa é obstinada, em diferentes graus. Uma delas, o obstinado não está disposto a ouvir conselhos de pessoas que estão querendo lhe ajudar. O obstinado não está disposto a ouvir conselhos de pessoas que estão querendo lhe ajudar. Vamos ler o que diz Provérbios 17, 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Para muitas pessoas, a quantidade de repreensão não faz diferença, porque elas não querem receber. E para outras, uma repreensão faz muita diferença, porque elas recebem correção e repreensão. E ninguém, se você for parar para ver o seu histórico de vida aqui, cada um tem uma história. Ninguém aqui cresceu de maneira saudável se não tiver tido alguém na sua vida que lhe ensinasse, que lhe corrigisse, que lhe repreendesse, que lhe mostrasse o caminho. Ninguém, amado. Se você conseguiu fazer isso sozinho, graças a Deus, você é um ET. Porque a maior parte vai precisar sempre da presença do pai, da mãe, do líder, do professor, de alguém que já caminhou um pouco e nos ajude. Por aí não, aí não. Mas existem pessoas que mesmo passando por essa experiência, não recebem a repreensão. E quando a gente não recebe uma repreensão e continua no erro, nós nos classificamos como obstinados. Tem gente que não gosta de dizer que é isso. É muito feia essa palavra, pastora. Chamar só de teimosinho, né? Mas é isso que a Bíblia diz que nós somos. Uma outra característica é que o obstinado não reage bem quando é repreendido ou corrigido. Vamos ler o texto de Provérbios 9, 7. Diz assim: quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Essa é uma coisa interessante, porque o não saber receber significa isso. Ele, além de não receber, ele começa a ficar com raiva daquele que o repreendeu. E isso é muito sério, amados. Por isso, muitas pessoas não praticam a ajuda mútua na igreja, de aconselhar. Por quê? Porque elas têm o medo de que aconteça isso aí, que ele vai me odiar. Ele não vai entender que eu estou fazendo isso para o bem dele. Ele vai achar que eu estou querendo controlar a vida dele. Infelizmente, dentro de casa, muitos pais fazem isso também, porque eles não querem ser odiados pelos filhos. Então, eles não repreendem. Eles não dizem não. Eles querem ser amados, eles têm necessidade de ser aceitos pelos filhos. E a gente está vendo uma geração aí hoje que está indo para a escola bater no professor. Porque não tem não em casa. Não tem repreensão, não tem ensino, não tem correção. Isso vai se manifestar em todos os âmbitos da sociedade. Uma outra característica é que, como o obstinado ele não recebe conselho nem correção, e todo mundo precisa disso, como ele não recebe, ele anda no erro. Olha o que diz Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Tem uma outra versão que diz que aquele que ignora a repreensão anda no erro. Ou seja, ele continua errado, porque ele não aproveita aquela oportunidade que Deus está dando, que todos nós precisamos, de ser repreendidos, para a gente crescer, e aí ele fica com raiva de quem repreendeu e não muda. O que a Bíblia diz é que ele continua no erro. E essa versão ainda diz que ele ainda desencaminha outros. Porque ele persiste no erro. A obstinação tem a ver com a persistência no erro. Quais são as consequências na vida de uma pessoa obstinada, amados? Vamos ver duas principais, né? Não quer dizer que as duas necessariamente aconteçam, mas são as que a Bíblia mostra. Uma delas é que quando ele realiza algo, são os seus próprios planos e não os de Deus. Começa por aí. Né? Porque alguém que não permite que Deus corrija, repreenda, mude a vida, não vai conseguir viver os planos de Deus, vai viver os seus próprios. E aí o Salmo 81 diz assim:
Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Lembra que a gente falou da definição? Ele é firme nos próprios planos, né? E Deus faz isso com quem tem um coração obstinado. Ele entrega para que a pessoa viva os próprios planos. Pode continuar. Que vem depois nesse aí. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha o satisfaria. Só queria voltar para o primeiro tópico, do primeiro versículo desse trecho aí. Coloca de novo o primeiro. Mas, não. Foi esse? Desculpa, acho que eu misturei aqui com outro. Então, vai agora para o outro texto. Provérbios 1, 20. É esse que eu estou, gente? É. Provérbios 15, 22. Os planos fracassos... Vamos ler juntos, amados. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Os planos... Eu vou ler novamente. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Depois o resto diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Irmãos, a Bíblia está cheia. Eu boto sempre um monte de versículos, vocês sabem disso, né? O pessoal lá sofre um pouco quando eu vou pregar, porque 300 versículos. Mas não chega a ser nem assim 1/10 do que tem falando sobre o tema. Porque eu tenho sempre uma preocupação de que quem está ouvindo entenda que isso não é alguma coisa que vem da cabeça da gente. A gente não tinha nada para pregar, resolveu fazer uma pesquisa, não. São coisas muito sérias que se repetem muitas vezes na palavra. Mas, ao mesmo tempo, é muito antagônico observar que, embora isso se repita muito na palavra, isso é muito pouco observado por aquele povo que se diz povo de Deus. E isso é muito intrigante, irmãos. Isso é uma coisa muito incômoda. Porque é como se a gente estivesse deixando passar batido. É como se a gente não estivesse levando a sério como Deus leva e como Ele diz que a gente deve levar. Hoje as pessoas pisam em ovos para dar conselhos. Porque pouca gente quer receber. E a Bíblia diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. A gente tem uma geração que está sendo formada para viver a obstinação. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas não conseguem se sentar e ouvir o contraditório. O outro discurso, não. O que é isso? Se nós fôssemos livres, nós faríamos o que a Bíblia diz: observa tudo, retém o que é bom. Mas não consigo nem ouvir. Por que eu não consigo nem ouvir? E é mais perigoso quando você não consegue ouvir na igreja. Porque significa que os seus pensamentos próprios, a sua própria maneira de ver, que foi influenciada pelo mundo, ela é mais forte na sua vida. Então, quando a palavra vem, cheia de armadura. A gente tinha que ter armadura lá fora, amados. Lá fora que a gente tinha que estar com armadura, fazendo triagem do que a gente ouve, do que a gente vê, pedindo a Deus para guardar a nossa mente, do que a gente está recebendo. Aqui, a gente tinha que estar escancarado para Deus. Porque aqui é o lugar onde Ele fala, onde Ele pode nos corrigir, onde Ele pode nos moldar. Mas, infelizmente, a gente está percebendo que está acontecendo o contrário. E se a gente não tomar uma postura, amados, eu não sei nem se a gente vai ter outra geração ainda antes de Jesus voltar. Mas eu não sei o que vai ser dessa igreja que vai ficar. Porque se for uma igreja que continuar do jeito que está, que não vai suportar o fim. Porque não tem fundamento em Deus, tem fundamento na ciência humana. Provérbios 1, 28 diz assim, eu ainda estou nesse tópico aqui, tá? Em que diz que ele vai viver os planos dele, o obstinado. Então vocês me chamarão,
mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Nós vimos só 3 textos, amados, só 3 pancadinhas. Não vou botar muita pancada, não. Mas só para a gente entender que o nosso Deus, Ele respeita quando a gente decide ficar com as nossas próprias convicções, quando a gente não deixa Ele nos mudar, Ele não deixa nos moldar. Só que Ele explica o seguinte: você vai viver os seus planos. Ele tem coisas muito maiores para nós, mas Ele não vai poder cumprir na nossa vida. Porque para cumprir plano na nossa vida, Ele precisa ter a nossa vida na mão dEle. E tem um negócio meio maluco no meio dos evangélicos hoje, que as pessoas estão se rasgando de cantar as coisas mais profundas, mas não deixam Deus tratar nada na vida delas. Quer que Deus venha, faça e aconteça, que o Senhor venha, enche, e não deixa nem esvaziar. Vai encher como, gente? E a gente fica achando que esse evangeliquez, essa adaptação de fé, porque é isso que enche igreja, né? Porque isso faz as pessoas virem, vai trazer resultado, amados. Pode até trazer aqui de ter gente, um monte de gente na igreja, mas não vai povoar o céu. Não vai estabelecer o reino de Deus na terra, porque Ele precisa de pessoas que de fato estejam na mão dEle para Ele poder usar. E se a gente não parar para se examinar e pensar, será que eu sou um cara que frequenta a igreja, ou eu realmente estou na mão de um Senhor que pode governar a minha vida? Porque são coisas diferentes. Não quiseram aceitar... terminei aqui, né? Uma outra consequência que pode acontecer com alguém que é obstinado, ou seja, aquele que é chamado à correção, mas quer permanecer no erro, porque ele é persistente no erro. Está em Provérbios 29, 1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Essa é uma outra consequência que a Bíblia fala sobre aquelas pessoas que insistem, elas querem viver a vida que elas escolheram, independente daquilo que Deus diz que elas deveriam viver. Depois, Provérbios 15, 10, diz algo na mesma linha. Diz, há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Agora, já pensaram numa coisa? A repreensão traz vida, né? Tem vários provérbios que falam disso. Fala, inclusive, para a mãe, não retém a vara, não deixa de corrigir o seu filho. Você está fazendo mal para ele quando você não corrige. Por quê? Vai trazer vida, vai trazer crescimento, ele vai... Mesmo que a gente saiba que a repreensão conduz à vida, a gente não gosta da repreensão. E se a gente não ensinar sobre isso, mas aí que não vai gostar mesmo. E se a gente não se avaliar nisso, a gente não vai entender. Porque se nós tivéssemos essa noção, que eu estou na mão de um Deus, o que está acontecendo comigo é porque Ele está trabalhando a minha vida, Ele está me mudando, Ele está trabalhando, eu não ia ficar zangadinha quando eu fosse corrigida. Eu ia entender o processo. Eu ia começar a olhar para a palavra e dizer, graças a Deus, porque a Bíblia diz que Ele só corrige quem Ele ama. Se Ele corrige quem Ele ama, se tem um negócio que eu quero ser corrigida. Porque isso significa que Ele me ama. Porque quem deixa solto não ama não, amados. Não se importa. E as histórias de vida de homens relatadas na Bíblia tem muito para ensinar para a gente, né? Tanto para o que é bom, quanto para o que é ruim. E eu queria hoje, não vai dar para a gente falar muito dessa vida desses 2 homens, né? Que viveram na mesma época. Tiveram algumas coisas em comum, mas se destacaram. Um deles se destacou negativamente por causa da obstinação. E eu estou falando de Saul e Davi. A maior parte das pessoas que estão aqui conhecem a história. A gente não vai fazer uma análise comparativa. Mas eu queria só que você visse comigo um pouquinho da diferença de como essas pessoas aqui conseguiram lidar com a correção na vida delas. E por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi um homem que não pecou. A gente não está falando de pecado.
A gente está falando de insistência. De gente que é repreendido e não ouve, que não volta atrás, que não quer ver. Todo mundo fala, mas a pessoa não vê. Todo mundo vê, mas ela não quer ver. E um outro aspecto que tem a ver com a obstinação, que é ao ser repreendido, não reconhecer o erro. A gente vai ver aqui que Saul, não vai dar para ler, tá? Eu nem coloquei esse texto aqui, você anota, depois você lê em casa. De 1 Samuel, do 8, do 4 até o 22, a gente vê que o povo estava pressionando e pedindo um rei, né? E é nesse contexto que Samuel vai ungir Saul, porque o povo queria ter um rei. Era um pedido do povo, eles queriam um rei. Então você vê lá que aí Deus fala para Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti. Ele estava dizendo: eles não estão rejeitando você não, Samuel, eles estão rejeitando a mim, para eu não reinar sobre eles. Atende a voz do povo e estabelece-lhes um rei. E é nesse contexto que Saul é ungido rei, né? Você vai lá para o início, vai ver que ele não era um homem ruim, né? Que ele tinha qualidades, que às vezes as pessoas também dizem que nada prestava em Saul. O problema foi depois. E Davi vai ser escolhido quando Deus rejeita Saul, porque Saul rejeitou a correção e a palavra de Deus. Então eles vivem na mesma época, inclusive um persegue o outro, não vai dar para ler tudo, mas eu queria que vocês observassem comigo que a diferença grande entre esses dois está na disposição de obedecer e de se arrepender. O que marcou a grande diferença entre eles. Em 1 Samuel 13, nós lemos que Saul não esperou o profeta Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Ele foi lá, usurpou a autoridade do profeta, ofereceu o sacrifício ele mesmo, desobedecendo a ordem de Deus. Aí eu quero que você leia comigo, estou cortando para a gente não ler tudo. Só um minutinho. Quero que você leia comigo o que Samuel diz para Saul, diante desse erro dele. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Foi até aí, né, que eu coloquei. Irmãos, é tão interessante isso aqui, porque a gente observa que era só Saul ter esperado mais um pouquinho. Era só mais um pouco. E o que estava em jogo, ele não sabia, mas olha o que estava em jogo, olha o que o profeta diz. Mas, se você esperasse, o seu reino teria sido confirmado para sempre. Mas ele tomou a decisão dele, sabendo que ele tinha que esperar, que aquela função era do profeta, não era dele. Sabe o que a gente percebe hoje, amados? Muitas pessoas estão, às vezes, muito perto de terem coisas consolidadas nas suas vidas. Ministérios, empregos, relacionamentos, tanta coisa. E falta só um pouquinho. Mas elas decidem tomar outras decisões. Elas não querem esperar e nem fazer o que Deus disse para fazer. E aí, algumas coisas que iam acontecer porque Deus queria fazer, não vão. O que vai acontecer? O que ela escolheu. Né? É aquilo que a gente acha que está fazendo e acontecendo porque está tomando iniciativa. Na verdade, a gente está jogando fora a bênção de Deus, a possibilidade de viver os planos dele, que são muito maiores do que os nossos. E é interessante porque, em muitos momentos, algumas pessoas são enviadas para dar conselhos. Assim como aconteceu com aquela mulher, às vezes está na hora de tomar uma decisão e Deus envia alguém para dar um conselho, mas a pessoa não quer. Tem uma coisa interessante que a gente observa na igreja, amados. As pessoas ouvem conselho de todo mundo de fora, dos líderes da igreja. É difícil. Isso é uma coisa que precisa ser estudada em eclesiologia. Eu me lembro, amados, eu estava lembrando disso hoje. Essa semana eu estava meditando essa palavra. E a gente estava lembrando de que quando nós éramos
pastores de casais lá em Monte Oreb, nós recebemos uma palavra, né, de uma pessoa, de que Deus estava preparando um rebanho para nós cuidarmos. Nós não nos movemos por aquela palavra. Nós continuamos lá como pastores auxiliares, ajudando, trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, olha como as coisas são interessantes, perto de 2 ou 3 semanas, surgiram 2 convites para pastorear 2 igrejas diferentes. Uma em Campo Grande e uma próxima aqui. Igrejas já de muito tempo, consolidadas, com seu terreno próprio. A igreja já está funcionando, você vai lá pastorear. Sabe que parece assim, nós recebemos uma palavra, né? Veio uma palavra, alguém deu uma palavra, e agora vem isso, parece que está tudo casando, né, irmãos? Parece, só parece. Mas o que a gente foi fazer foi procurar conselho com o nosso líder. Ele foi conversar com o pastor dele. Não foi com a pessoa que deu a palavra, com não sei quem que teve a visão. E a palavra que ele deu não foi de fica, mas eu não entendo que seja o tempo. Se quiser ir, vai, mas eu acho que não é o tempo. Engraçado que nós gostávamos muito de célula, a igreja não tinha, logo depois a igreja começou a trabalhar com pequenos grupos, né? E logo depois nós começamos a liderar um pequeno grupo em Campo Grande, e logo depois, foi muito perto, um pequeno grupo em Bangu que virou essa igreja. Agora eu quero que você atente para uma coisa. Na cabeça de alguém que está ouvindo a palavra e que tem uma história com Deus, porque a gente não começou ontem, a gente pegava muito sério, muito firme desde cedo, liderando jovem e adolescente, fomos pastores de jovens, ralávamos muito, depois pastores auxiliares. Na cabeça de alguém que está fazendo isso, o lógico, e parece que Deus falando veio a palavra, veio o convite, é isso, está na hora da gente ir dirigir uma igreja. Só que o que nós fomos fazer foi dirigir uma célula. E a gente não se arrepende nunca disso, porque foi daquela célula que surgiu essa igreja. Só que às vezes, amado, o cenário é ótimo, tudo casa, mas a gente não pede conselho. Entende? Não pede conselho, vai viver. Eu acho que Deus teria abençoado algumas coisas em alguns lugares, mas Ele tinha um plano para cá, para esse lugar. Era aqui que Ele queria a gente. Ele não ia poder fazer isso se a gente tomasse decisões por nossa conta. Mas como nós paramos para pensar, para orar, e depois que nós decidimos que não íamos mais e que já tínhamos começado a célula aqui, que era o pequeno grupo, que depois se transformou em igreja, ele recebeu um telefonema que até hoje a gente não sabe de onde veio. Durante um tempo a gente ficou ainda achando que a pessoa... Foi antes o telefonema, né? Foi tanta coisa junto. No telefonema, que a gente não sabe quem era, um homem disse para ele que hoje a gente acha que é um anjo, porque a pessoa nunca se apresentou, nunca falou quem era, e disse que tinha chegado o tempo e Deus ia colocar um rebanho nas nossas mãos para cuidar. E fez, porque não era o nosso plano, amados, mas era o plano de Deus. Eu recebi um telefonema, coisa mais estranha, e falou: olha, você recebeu, nós já tínhamos nos aconselhado, nós já tínhamos tomado a decisão, e a pessoa falou assim: você recebeu um convite. Na verdade, eu recebi 2 convites na sequência. Recebi um convite, mas não é isso que Deus tem para vocês. Deus vai colocar um rebanho na mão de vocês, né? Além disso, ela também não deve estar lembrando, uma pessoa que trabalhava com a gente, de uma outra igreja, deu uma palavra para a gente também: eu vim em um lugar e um grupo, vocês liderando e tal, e tudo foi se encaixando. Mas o principal, que é a ênfase dela, que a gente seguiu o princípio. Nós fomos até o nosso líder, e o meu líder falou para mim: olha, Deus vai fazer coisa melhor, não é para você ir, não vai não. E na mesma hora eu senti aquilo como sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus para mim não foi o que estava forte no nosso coração, mas foi a palavra que meu líder deu para mim. Não é para vocês irem, não é de Deus. Imagine, irmãos, vida inteira auxiliar e tal, líder de ministério,
e pegar uma igreja pronta, com uma estrutura pronta, um espaço físico próprio, só assumir a liderança da igreja já como pastor presidente, que coisa boa, né? Mas o que eu queria, porque muitas vezes, irmãos, aquilo que a gente quer encaixar na nossa visão do que é lógico. O lógico, na cabeça de alguns, é Deus já deu a coisa pronta, mas Ele queria que a gente pegasse a coisa começando. Para alguns podia ser pequeno, era uma célula. Para nós, a gente sabia que a gente estava vivendo o propósito de Deus. O que Ele viesse a fazer depois, era Ele que ia fazer. Não eram os nossos planos. E aí, quando a gente volta para Saul, a gente entende um pouco mais para frente ainda, uma outra situação. Deus dá uma ordem para Saul destruir todos os amalequitas. Mas ele poupa Agag, rei dos amalequitas, e fica com o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos, dos cordeiros. Tudo que Deus mandou destruir, ele fica com aquilo. E aí eu vou ler com vocês aqui o que o Senhor falou para Samuel em relação a Saul. O que ele disse que Samuel precisava passar para Saul. Então, 1 Samuel 15, do 10 ao 29. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento para a sua própria honra. Olha o coração de Saul como é que estava. E depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Olha o que ele diz: seguir as instruções do Senhor. Tem gente que acha que Deus é cego, né? O cara faz tudo o contrário e depois diz que seguiu. Me perdi, vamos lá. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas, o outro que é culpado. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor. Olha como é que fica bonito, gente. O negócio fica espiritual. Entende? A mentira fica gospel, uma coisa assim bonita. O teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Ou seja, só ficamos com esses bons aqui, né? Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Do início ao fim você vê Saul se justificando, amado. Ele diz que pecou, para parecer que está reconhecendo o erro, mas ele justifica. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor.
Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Se você continuar lendo depois em casa, você vai ver que nessa história toda, o coração de Saul ainda está preocupado em ser honrado diante do povo. Ainda diz: vai comigo diante do povo e me honra, para Samuel. Ainda tinha uma necessidade de camuflar os erros e parecer ser alguma coisa diante de alguém. E aí, amados, a gente olha para a repreensão, que mesmo recebendo repreensão e não sendo pela primeira vez, ele ainda se justifica, né? E essa é a natureza, essa é a nossa natureza caída. Não fica achando que Saul é uma pessoa muito malvada e nós somos bonzinhos, não. Se a gente não vigiar, é assim que a gente reage quando a gente é repreendido. A gente se justifica, a gente diz por que fez, a gente faz tudo, menos reconhecer, dizer: é verdade, eu errei. Porque se é verdade, eu errei, se for de coração, tem perdão de Deus e tem reconciliação. Mas o problema é quando não tem, porque a obstinação tomou conta. E quando a gente olha para Davi, a gente vê um homem que também pecou, não tanto quanto Saul, né? A história de Davi é bem melhor quando você lê, mas que reagiu à correção de uma maneira completamente diferente de como Saul reagiu. Quando Davi é repreendido pelo profeta Natã por ter adulterado com Batseba e pela morte de Urias, ele se humilha, reconhece que pecou e não se justifica. E eu queria que você acompanhasse uma coisa que acontece depois, né? Alguns anos depois, porque mesmo Deus tendo perdoado, ele liberou uma sentença de que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. E Davi foi um homem tão sensato, tão perspicaz, que alguns anos depois, vê comigo lá em 2 Samuel 16, 2:10, quando Davi estava fugindo, né, por causa da rebelião de Absalão, seu filho, ele é perseguido por um homem chamado Simei, que o amaldiçoa e apedreja. E quando um deles, Abissai, quer reagir, Davi diz para ele: não, deixa. Ele entende que é Deus que está fazendo aquilo. Ele entende que está sendo corrigido. E olha o que ele diz: mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei, o que eu estou passando agora é consequência do que eu fiz lá atrás. Até o meu filho está tentando fazer isso comigo. A razão não era boa de Absalão, mas ele sabia que ele estava vivendo um resultado daquilo que ele já tinha plantado. Irmãos, você acha que por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Quando a gente olha para Saul, a gente pensa que qualquer um de nós pode passar por isso, se justificar. Mas pouca gente faz isso que Davi fez. Pouca gente vai entrar diante de Deus e mesmo tendo aprendido sobre o processo de que a gente planta, a gente colhe, dificilmente no momento da correção, entende: não, eu estou vivendo isso, porque isso aqui, ó, é o resultado disso aqui que eu plantei. A maior parte não faz isso, vai culpar os outros. Isso não deu certo aqui, porque aqui não fizeram, porque aqui não me deram oportunidade, aqui não investiram, aqui não isso, aqui não aquilo. E Deus está tentando fazer a pessoa entender que o problema é com ela. Mas ela não quer olhar e perceber que o problema é com ela. Tem que ter outros culpados. E porque tem que ter outros culpados, não há crescimento, não há transformação. Porque não há conscientização. A maneira como Davi reage à correção é completamente diferente da maneira como Saul reage. Por isso que Davi não foi rejeitado, porque ele não foi obstinado.
Ele errou, mas se arrependeu, reconheceu e reconheceu até o que ele podia passar por conta daquele erro. Enquanto Saul tentou se justificar, não houve arrependimento. Provérbios 3:5. Não, antes de... é isso aí. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Irmãos, nós precisamos entender que o processo de transformação pelo qual todo cristão genuíno precisa passar vai implicar renovação do entendimento. Vai implicar abrir mão da própria visão de vida e de mundo. Você acha que a visão de vida e de mundo que a gente tem nesse mundo aqui, antes de vir para Jesus, é pura? Serve alguma coisa? Nós somos transportados de um reino para o outro e Deus tem a expectativa de nos transformar em relação a como nós vemos o mundo, pela palavra. Não é pelas nossas convicções. Não é pelo que nós achamos melhor. Porque, não sei se você lembra, mas uma das definições de obstinação é um apego insistente às suas próprias visões. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que acha que as suas próprias visões são suas, não são não. Elas foram injetadas aí dentro de você. Pela quantidade de leitura que você fez, pela quantidade de aulas que você teve, pela quantidade de conversas que você teve. Isso foi construído nesse mundo. Isso não é seu. Você que tomou conta e acha que é seu. Mas é fundamento humano. E muitos deles com raízes no inferno. E a gente às vezes se gaba disso, das convicções que a gente tem. E a Bíblia diz que é para a gente não confiar no próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Coisa triste, amados, a pessoa ser sábia aos seus próprios olhos, sabe de tudo. O apego excessivo ao próprio entendimento é obstinação. Quanta gente acreditando cegamente na própria maneira de ver as coisas, sem permitir nem que Deus use outros para falar diferente. Você sabia que isso aí tem uma outra versão? Você sabia que esse autor aí não é o único que estudou isso? Que estão te ensinando essa história como se fosse a única, mas não é? Esse cara que chega para dizer isso começa a ser odiado, ele não pode aconselhar. Sabia que se você continuar indo por esse caminho aí, vai dar nisso? Que a gente já viu esse filme acontecer? Não, eu vou. Isso é próprio da natureza caída. Enquanto não nos livrarmos da obstinação, seja por persistir em pecado, seja por não querer ouvir os outros e persistir em planos que são apenas nossos, nós não estamos de fato nos rendendo à soberania de Deus. Enquanto não decidirmos nos livrar do pecado da obstinação, nós continuaremos sendo controladores, porque o obstinado quer que as coisas aconteçam do jeito que ele acha que tem que ser. Isso não vai dar para conciliar com o Evangelho. Vou te avisando, amado, não vai dar. Porque no Evangelho, o Senhor nos chama a fazer aquilo que Jesus fez. A nos arrepender, a nos esvaziar, a abrir mão da nossa maneira de ver para receber a mente de Cristo. Isso é o nosso convite. E o pior, amados, nós não seremos felizes na obstinação. Veja o que diz Provérbios 28:14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Tem uma outra versão que diz: os obstinados nunca serão felizes. Eu vou pular aqui porque não vai dar para falar não, mas eu quero que você anote. Em vários momentos da história do povo de Israel, Deus mandava profetas e dizia: você vai lá e fala para eles, mas já vai sabendo que é um povo obstinado. Não se preocupa se eles não ouvirem o que você vai falar, mas eu quero que eles saibam que houve um profeta lá, que falou da minha parte. Amados, a gente vê isso toda hora acontecendo, porque a questão, para quem está responsável de ser o mensageiro de Deus, hoje eu estou aqui como mensageira de Deus. A minha questão não é se você vai receber, eu oro para que você receba. Mas a minha questão é que eu preciso falar essas coisas, porque Deus vai me cobrar. E Ele vai cobrar de você porque você ouviu e teve a possibilidade de tomar uma postura.
Entende? A crise que a gente está vivendo na igreja hoje é que quem tem que falar da parte de Deus está querendo falar para agradar o povo. Tá que nem líder comunitário, que ouve o povo e leva para Deus. Não, amados, o sacerdote ouve a Deus e leva para o povo. Porque a gente vai ser cobrado de Deus daquilo que a gente está ministrando. Então, muitas vezes a gente vai ministrar e vai dizer coisas que as pessoas não vão gostar, elas vão embora. Eu sinto muito, amados, amo você, mas eu prefiro agradar ao Senhor. Eu não estou com esse compromisso de ser popular com você. Não tenho. Porque na hora que eu tiver esse compromisso, eu não posso mais ministrar a palavra. Não posso. Porque a palavra vai trazer sempre confronto. E quem é o portador da palavra que vira, às vezes, a persona não grata. Não é isso que acontece? Por isso que Deus disse para Samuel naquela ocasião, eles não estão rejeitando você não, fica tranquilo, é a mim, porque é a minha palavra que você está liberando. E eu queria fechar, anota para você ler depois, Deuteronômio 9:13, que diz que esse povo é obstinado. Ezequiel 2:14, o povo obstinado, rebelde. Atos 7:51 e 52. Eu quero fechar com duas últimas comparações, que não são de homens, mas são de dois vasos. Tem duas alegorias que eu acho que são importantes que a gente leia, que a gente percebe como a palavra explica a palavra, né? A palavra confirma a palavra. E há uma comparação que eu fiz, na verdade, porque são dois vasos que estão sendo mostrados em dois livros diferentes. Um você conhece muito, está lá em Jeremias 18, de 1 a 6. A gente usa muito esse texto. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Esse é o propósito. Mas eu quero que você leia comigo sobre um outro vaso, em Isaías 30. Esse é grande, eu cortei umas partes. Começa assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. Depois a gente pula e vai para o 8, nesse mesmo capítulo. Agora vá, é uma continuação, mas o texto é muito grande. Agora vá, escreva isso numa tabuinha para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Amado, tem alguma novidade? Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Agora eu quero que você veja aqui uma outra imagem do vaso. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes.
velozes serão os seus perseguidores. Amados, não dá tempo da gente fazer uma comparação bem detalhada aqui. Mas a gente percebe Deus mostrando através do profeta Jeremias o que ele tem intenção de fazer com o seu povo, né? O vaso quebra onde? Na mão dele. Como quebra na mão, ele pode fazer o que ele quer. Por quê? Porque é dele. Ele pega os caquinhos, ele junta e ele faz. Mas quando a gente vai para esse outro vaso aqui, que se refere às pessoas obstinadas, o quebra irremediavelmente. Entende? Não está na mão dele. É uma quebra que é consequência das atitudes. A gente vê isso bem no final. Vocês estão dizendo, vamos fazer acontecer. Vamos ser grandes, vamos correr, velozes vão ser aqueles que perseguem. Por quê? Porque uma coisa é a gente ser quebrado na mão dele. Outra coisa é a gente ser quebrado fora da vontade dele. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Mais uma vez, a questão não foi apenas o pecado, mas a persistência nele, ou seja, a obstinação. Quando você vai para os versículos 16 e 17, ele ainda diz assim, ó, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Ou seja, se tivesse se arrependido, ainda tinha jeito. Mesmo tendo se quebrado longe. Mas não, você não quis, você fugiu, você disse que ia subir, que ia cavalgar. Então agora os seus perseguidores é que serão velozes. A minha pergunta para fechar é: quando, onde e para que você pretende ser quebrado? Porque pelo que eu entendi da palavra, a gente vai ser quebrado de qualquer jeito. A gente vai ser quebrado de qualquer jeito. Mas você quer ser quebrado voluntariamente na mão dele, dizendo, Senhor, continua o processo de mudança, de transformação na minha vida. Ou se você nunca disse, dizer, pode começar esse processo, vai mudando, vai mudando. Ou você quer seguir os seus próprios planos e ser quebrado longe das mãos dele. Porque essa é a realidade que a gente entende pela Bíblia. Quanto mais cedo começamos a permitir esse processo, mais poderemos viver os planos dele. Porque os planos dele só podem ser realizados na vida de quem se coloca nas mãos dele e permite ser quebrado. Não adianta se rasgar, fazer 300 cursos, dizer que é para fazer o plano de Deus, amado. O plano de Deus vai se cumprir na vida de quem deixa ele quebrar. Porque se eu não deixar ele me quebrar, o plano que eu vou fazer é o meu. Eu li só alguns versículos, mas tem um monte aqui. Agora, quando eu entendo o que é ser um vaso nas mãos dele, eu vou orar muito, eu vou pedir muito conselho antes de tomar decisões. Porque eu tenho consciência de quem é o meu Senhor, de que eu sou um vaso de barro nas mãos dele. E eu quero viver os planos dele, não os meus. O que o nosso Pai espera de cada um de nós é que a gente permita ser quebrado nas mãos dele, para ser moldados por ele, vivermos os planos dele, que são incomparavelmente superiores aos outros. Tem gente que tem medo, não posso ficar nas mãos de Deus, que Deus não vai fazer. Amados, os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Para de achar que você tem um Deus que vai só brecar você, não vai deixar você fazer nada. É o contrário. Quando ele consegue quebrar, aí ele consegue derramar a vida dele na nossa vida e consegue fazer o que ele quer fazer. Aleluia. Que tenhamos a disposição de deixar a obstinação para não sermos quebrados fora das mãos dele e nem de maneira definitiva, sem reconstrução. Que cada um de nós aqui, amados, saiamos da obstinação para as mãos do oleiro, porque é onde a gente deve estar, amém? Amém.